o ser humano pleno. Friedrich Nietzsche, dominado por terrível pessimismo, atormentado por contínuas crises de depressão e amargura, concebeu o super-homem como aquele que poderia vencer o niilismo e, com a sua sede de poder, tudo conquistar. Esse verdadeiro arquétipo que predomina em muitos indivíduos, estimulando-os à conquista desse símbolo representado na personagem fictícia americana do Superman, é um sonho atormentado que não encontra respaldo nos conteúdos psicológicos e somente vige na imaginação. Ao conceber esse protótipo, Nietzsche não imaginou o modelo ariano como o ideal, que, de certo modo, detestava, mas um alguém que superasse o homem morto, do assim falava Zaratustra, que talvez não suportasse os imensos conflitos gerados à sua volta. Por algum tempo, esse conceito gerou incompreensão em torno do autor quando sua irmã, aquela que conviveu com ele nos últimos tempos, ofereceu a Hitler uma bengala que lhe havia pertencido, deixando transparecer simpatia do filósofo pelo nazismo. Idealizar-se um super-homem é tentativa frustrada de desprezar-se o homem e todas as potências que se lhe encontram em germe. Porque o seu processo de experiências é realizado por etapas caracterizadas por incertezas e dificuldades, aspira-se, inconscientemente, à possibilidade mitológica de tornar-se alguém inacessível aos fenômenos dos sofrimentos, das angústias e da morte, conforme a concepção em voga em torno do Superman. A conquista dessa robustez e grandeza moral somente é possível pela inversão de valores, que se apresentam no mundo exterior como portadores de poder e de glória, estando adormecidos no si mesmo, que deve ser conquistado com decisão, em processos vigorosos de reflexão e de ação iluminativa, de forma que nenhuma sombra consiga predominar na aquisição da plenitude. A conquista de humanidade, conseguida pelo psiquismo, após os bilhões de anos de modificações e estruturações, transformações e adaptações, faculta, neste período da inteligência e da razão, a fantástica conquista do pensamento, essa força dinâmica do universo que o sustenta e revigora incessantemente. Não foi sem sentido psicológico profundo que o astrofísico inglês Sir James Jeans declarou: "O universo parece mais um pensamento do que uma máquina", coroando-se com a declaração do nobre Eddington, informando que a matéria-prima do universo é o espírito. Por isso mesmo, quando o ser humano autoexamina-se, percebe-se como um todo com possibilidades especiais independentes de qualquer outra condição externa. Mas, ao abrir os olhos, dá-se conta do meio ambiente, das circunstâncias e das imposições sociais, tornando-se parte do conjunto, embora mantendo alguma independência. Surgem-lhe, então, as necessidades de autoafirmação, de autorrealização, buscando a integração no conjunto sem perder a sua identidade, a sua individualidade, o si mesmo. Logo se lhe manifestam as ambições pelo poder, pelo ter, que o estimulam à luta, impulsionando-o a vencer os obstáculos que se interpõem na marcha, tentando dificultar-lhe a conquista dos seus objetivos. A insistência de que dá mostra fortalece-o, auxiliando-o a definir os rumos do progresso, para logo depois, à medida que amadurece psicologicamente, dar-se conta de que essas conquistas do ego são interessantes, proporcionadoras de comodidade, de prazeres, porém insuficientes para sua planificação. Amadurecido, sem tormento de frustrações, mas por análise das ocorrências e das posses, descobre outra ordem de valores interiores, de aspirações mais significativas, de sentido mais lógico e grandioso para a existência, passando a aspirar pela plenitude. Esse estado de samadhi, preservando a dinâmica de intermino crescimento. Considerando-se que o processo de evolução é infinito, quanto mais consciente se encontra o ser humano, mais aspira, e melhores anelos trabalham-lhe o íntimo. Porque a sua concepção da realidade é abrangente e compensadora. Quem anda num vale tem limitada visão, nada obstante a beleza da paisagem. Há esforço. Começando a ascensão montanha acima, amplia-se-lhe o horizonte observado, apesar de permanecerem distantes os contornos dos montes e dos abismos. No entanto, quando atinge o acume, sente-se triunfante e pequeno ante a grandeza do que abarca visual e emocionalmente, não se contentando somente em observar,
mas em ser também parte significativa desse conjunto que não existia para ele até o momento em que pôde contemplar. O observador existe quando detecta o que antes não tinha vida para ele, que, por sua vez, passa a ser observado pelo que observa. No pandemônio dos conflitos existenciais, o ser humano apequena-se e parece consumido pelas situações psicológicas em que se vê envolvido, como alguém num vale em sombras, sem perspectivas mais amplas que lhe facultem os horizontes de infinita alegria e de bem-estar. Os tormentos cegam a razão, o egoísmo limita os passos, estreitando as aspirações que pretendem abarcar tudo, sem possibilidade de fruí-lo, o que é lamentável, tornando o possuidor possuído pela posse possuidora. Quando se liberta dos tentáculos que arrastam tudo de maneira constritora para o centro do ego, respira o oxigênio saudável da alegria inefável por estar livre das conjunturas tormentosas do ter e do temer perder, do ser admirado pelo que possui, não pelo que é, de ser visto como triunfador de fora, no que é admirado, mas raramente amado, livre de qualquer tipo de dependência factual do cotidiano das coisas, pode voar pela imaginação e pelos sentidos em qualquer direção, sem medo nem ansiedade, porque se encontra pleno. A aventura existencial é toda uma saga. E a moderna psicologia analítica, avançando com o progresso da humanidade, oferece os recursos hábeis para as conquistas interiores valiosas, sem bengalas de sustentação, mas com reforços de lucidez e autoconhecimento para que seja alcançada a vitória sobre as injunções da caminhada orgânica. É provável que esse avanço e tais conquistas não sejam conseguidos de uma só vez, mas paulatinamente, mesmo porque aquele que salta do vale abruptamente no topo do monte, usando veículo aéreo, sente a diferença atmosférica, o ar rarefeito, acostumando-se muito lentamente para poder beneficiar-se. Psicologicamente, as mudanças interiores são também oxigenadas pelas experiências conseguidas nas fases anteriores, nos passos iniciais de sustentação das futuras conquistas, arregimentando recursos para mais audaciosos logros. Despojar-se dos instrumentos que o ego se vem utilizando para manter-se de um para outro momento causa-lhe transtorno inevitável, razão pela qual a integração com o self deve dar-se naturalmente de tal forma que haja equilíbrio, um perfeito estado de individuação. Há pessoas que aspiram ao sacrifício, ao holocausto, num êxtase de fé religiosa para cercar-se mais de Deus. Não é de crer-se que Deus assim o deseja, pois sendo a sua mensagem de amor, o alto amor faz parte da sua agenda de evolução para todos. Ocorrendo de forma não buscada, constitui oportunidade de sublimação, em que o ego cede lugar ao elemento divino nele existente. No entanto, o sacrifício pode ser visto como o abandonar das coisas, dos apegos que tanto agradam, trocando-os pela espiritualização libertadora. E o holocausto refere-se ao desprezo pelas paixões inferiores, pelos vícios que dão prazer, pelas pequenezes a que muitos se aferram, tornando-se de valor incontestável e grandioso. Em uma página rica de sabedoria, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, faz um retrato psicológico de O Homem de Bem, que traduz com perfeição a conquista do ser pleno. Diz o codificador do Espiritismo: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não fez algum mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem nada contra ele. Enfim, se fez aos outros tudo o que queria que os outros fizessem por ele. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, justiça e sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro e, por isso, coloca os bens espirituais acima dos temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, decepções, são provas ou expiações e as aceita sem lamentações. O homem possuidor do sentimento de caridade e amor ao próximo faz o bem pelo bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse, a justiça.
encontra sua satisfação nos benefícios que distribuiu, nos serviços que presta, na felicidade que promove, nas lágrimas que faz secar, no consolo que dá aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes que em si mesmo, de buscar o interesse dos outros antes dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os benefícios e as perdas de cada ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças e crenças, pois vê todos os homens como irmãos. Não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado assim como houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, pois sabe que ele mesmo precisa de indulgência e se recorda dessas palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em buscar os defeitos dos outros, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, busca sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Todos os seus esforços tendem para que possa dizer amanhã que há nele algo de melhor do que na véspera. Não procura destacar nem as suas qualidades, nem os seus talentos, às expensas dos outros. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são confiados, pois sabe que é um depositário desses bens, dos quais deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá dar-lhes é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como gostaria que respeitassem os seus. Raramente se pode desenhar um ser humano pleno, conforme o notável educador leonês o fez, como notável psicológico não acadêmico, mas espírito incomum, que conseguiu a individuação, tornando a sua existência um mundo luminoso para todos quantos se lhe acercaram, permanecendo a claridade dos seus ensinamentos como diretriz de libertação de consciências e de perfeita identificação dos mitos na realidade do ser, assim como o perfeito equilíbrio na vivência de inúmeros arquétipos, proporcionando sabedoria e paz. O ser humano em crise existencial.